Olá, que bom estar com vocês de novo. Eu ontem falei para vocês a respeito de como que a Páscoa representa o juízo, de alguma forma ela apresenta também a questão do incômodo de Deus com a nossa idolatria, que é tão variada, né? Hoje eu vou falar para vocês de um outro aspecto da Páscoa. É muito importante que você saiba que a Páscoa ela tem a ver com juízo, mas também ela tem a ver com o fato de que Deus está com seus olhos sobre nós. E Ele vê tudo o que acontece com a nossa vida e Ele se incomoda também com o fato de sofrermos. Repare naquilo que o texto bíblico diz. Vem comigo, nós vamos ler a Bíblia. Mas antes, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá essa chance de lermos a Tua Palavra e aprendermos como o Senhor age, para nós podermos saber que o Senhor é bom para nós e que podemos ir até o Senhor sempre que necessário. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então agora a gente vai ler Êxodo, capítulo 3, e a gente vai descobrir o que aconteceu antes daquele dia da Páscoa. Qual foi a motivação de Deus para ir até lá e fazer tudo o que Ele fez, livrando aquele povo daquela servidão do Egito, da escravidão que eles estavam. Então, Êxodo capítulo 3 diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, e agora é a parte que mais nos interessa. Ele disse assim: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Esta foi a palavra de Deus para Moisés. Deus está garantindo para Moisés que ele sabe o que o povo dele, que é descendência de Abraão, Isaque e Jacó, o que aquele povo estava passando. Então, Deus está dizendo assim: eu fui despertado pelo clamor daquelas pessoas. Ora, se você clama, Deus também ouve. Se você passa por dificuldades, Deus sabe. E Deus também ouve o seu clamor. Mas será que você está clamando mesmo? A Páscoa, ela é um momento para nós lembrarmos, não que nós temos problemas e que a gente precisa dar uma pausa e quem sabe adocicar a vida com alguma coisa muito gostosa, como o que comemos ou o momento da celebração com a companhia das pessoas que estão ao nosso redor. Não, a Páscoa é um momento para você lembrar de que Deus, Ele ouve e Ele se compadece. Às vezes, é bem verdade, eu conheço gente assim. Tenho lidado com algumas pessoas dessas, até mesmo pessoas muito próximas de mim. São pessoas que têm sofrido muito. E essas pessoas, elas por vezes questionam, dizendo assim que por que Deus não está me respondendo? Por que eu orei tanto antes de tal coisa e a tal coisa chegou e eu agora estou sofrendo? Essa história não é de uma pessoa só, amigos. Essa história é de muitas pessoas. A gente por vezes se decepciona. A gente por vezes tem uma ideia de que Deus seja um Aladim aí, né? Um gênio da lâmpada, na verdade. E aí a gente vai lá, esfrega e Deus vem imediatamente e te oferece 3 desejos para atender os seus 3 desejos. Não é bem assim que acontece. Essas pessoas estavam sofrendo havia bastante tempo. Deus sabe por que fez isto, de esperar este tempo. Eles ao todo ficaram uns 400 e poucos anos ali como escravos no Egito. Então chegou um momento no qual Deus ouviu e atendeu.
E aí ele foi e chamou alguém para resolver a situação. Sabe? Deus, ele ouve. Deus sabe. E se nós quisermos que Deus sempre nos atenda, eu acho que nós temos que lembrar dos nossos filhos. Eu tenho 2, e vocês? Vocês pais que estão me ouvindo, tem alguns aí, né? Talvez. Os alunos não tem nenhum, mas é bem verdade que quando a gente atende os filhos, sempre, 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 eles vão ficar mimados. E esse é um exemplo muito pequeno para explicar Deus, mas é o mais didático que eu tenho. Então é uma verdade esta. Não dá para a gente ser sempre atendido. Deus sabe, se Ele te atender agora, o que vai acontecer depois. Mesmo que Ele te dê tudo agora, o que vai acontecer depois. Bom, aqui a gente vê que Deus então atendeu aquelas pessoas. O Velho Testamento, ele diz mais sobre Deus na sua personalidade. Ele diz assim, que Deus se dirigiu ao profeta e falou: diga para o povo que eu não estou com os meus ouvidos fechados para não os ouvir. Eu não estou com os meus olhos fechados para não ver o que acontece com eles, e minha mão também não está recolhida. Minha mão está estendida para que eu possa ajudá-los. Foi assim que Deus tratou de pessoas que estavam inclusive em caminhos que os levavam para longe de Deus. Deus está sempre pronto. Deus está querendo estender a mão. E Jesus, lá no Novo Testamento, ele fala assim, que se você pedir, você vai receber. Se você pedir com fé, se você pedir com aquele clamor mais profundo do coração e que deseja, porque entende que está vivendo algo muito ruim, como era o caso dos escravos. Quando você agir assim, Deus vai te ouvir. Eu não tenho a menor dúvida disto. Não só pelo que leio na Bíblia, mas eu não tenho dúvida porque eu já fui atendido assim por Deus e conheço pessoas que também foram. Eu queria te estender esta segurança e essa certeza. Você pode confiar em Deus, amigo. Minha irmã, você pode confiar em Deus. Talvez você seja um pai ou uma mãe que estão aqui agora me ouvindo, que estão clamando a Deus por coisas muito difíceis de se resolver. Coisas que envolvem os filhos. Talvez você seja um aluno, uma aluna que está vivendo uma crise existencial e a Páscoa traz um recado para você. Deus ouve o clamor. Se o teu problema é existencial, é a tua existência, Deus ouve o clamor, satisfaz o coração e aí você muda a perspectiva que você tem da tua própria existência. Mas é necessário que você permita que Deus, Ele te atenda. Porque veja, quando Moisés foi chegando perto do povo, não foi a coisa mais natural para aquelas pessoas receberem a Moisés. Eles sabiam quem era Moisés, eles tinham uma noção disso. E receber a Moisés e dizer, eu vou seguir este homem por onde ele for e me levar, isso aí trouxe dúvida no coração deles, na mente deles. Eles tinham talvez algum tipo de problema com Moisés. Moisés era da aristocracia da época e eles eram escravos. Então eles sabiam que Moisés era diferente deles. Então, será que você de repente está confiando nos meios que Deus está te oferecendo? Você tem se valido da oração? Você tem feito uso da aproximação de Deus? Que coisas Deus fez maravilhosas para chamar sua atenção, como Ele fez com Moisés? E que de repente você deixou um pouco de lado e não acreditou. Amigos, é hora de nós pensarmos sobre o quanto temos aceitado daquilo que Deus nos tem dado. Eu quero te convidar a fazer uma oração agora. Saiba que Deus ouve o teu clamor e eu quero clamar por você agora. Eu também vou clamar por você, tá bom? Então fecha teus olhos aí onde você está e vamos pedir que Deus promova a libertação, começando pela libertação do pecado, passando pela libertação das coisas que nos prendem a este mundo e que necessariamente não são pecado, mas que nós precisamos nos livrar, das quais precisamos nos livrar. Então, fecha teus olhos e vem comigo, eu quero fazer uma oração por você. Senhor Deus, hoje nós estamos aqui orando porque precisamos demais do Senhor. Talvez, Senhor, o nosso clamor é mais ou menos como aquele lá dos escravos egípcios, dos escravos israelitas no Egito. Abençoa, Senhor Deus, cada um que hoje tem algum clamor. Deve ter gente aqui, eu imagino, Senhor Deus, que luta com filhos que trazem dificuldades, que luta para manter os filhos na linha correta, que luta para fazer com que os filhos não se prejudiquem no mundo das drogas, no mundo, Senhor Deus,
das coisas que são as ilegalidades dessa vida. Ajude e dê sabedoria a estes pais. Talvez algum aluno aqui, Senhor Deus, se cansou de viver uma vida de ineficiência, uma vida, Senhor Deus, de nota baixa, uma vida de achar que os amigos estão sempre em melhor situação e ele está sempre para trás e não vai conseguir, quem sabe, ser bem sucedido na vida. Ajuda esta pessoa, este aluno, esta aluna a pensar que o Senhor os ama e que eles podem contar com o teu amor e a tua sabedoria. Ajude-os a ter voz para falarem com os professores, para se unirem aos melhores amigos, aqueles que vão trazer valor, agregar valor às suas vidas. Ajude-os para que haja uma libertação na vida deles, seja do que for. Senhor, essas famílias estão hoje participando comigo desta oração e é bem possível que haja, como eu já disse, um clamor muito especial, muito específico. E eu sei que o Senhor ouve os clamores daqueles que estão sofrendo. Ouça o clamor deles, ouça estes clamores e satisfaça o coração de cada um deles. E que eles tenham, Senhor Deus, não mais um clamor, mas um louvor ao Senhor, porque o Senhor é bom demais para cada um de nós. Se o Senhor está aí nos ouvindo agora, então, Senhor Deus, como eu imagino e sei que está, se o Senhor então pode nos atender como eu imagino e sei que o Senhor pode, já fez isto comigo e com outros tantos, estenda a tua mão, olha e ouve cada um destes que hoje participa desta oração comigo. Que a tua palavra os motive, que o teu Espírito Santo os mova. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã teremos mais um momento de reflexão e eu peço que você venha participar comigo, tá bom? Fica com Deus. A gente se vê logo mais. Um abraço para vocês.